Passa para a igreja, né? Amém. Julinho, vamos ler na NVI, pode ser? Beleza. Vamos abrir aqui também, tá? Não está que não está vendo. Deixa eu abrir aqui também. Esse culto, meus amados, não sei até que ponto você já percebeu aquilo que o Espírito Santo está querendo falar para nós nessa noite. O pastor daí, nós estamos nesse final de semana, ontem, hoje, debatendo sobre a necessidade e o papel da igreja em meio a tudo isso que tem acontecido, que nós estamos vivendo. A Daiane deu uma explanação ótima sobre a atual revista. Não é à toa que a CPAD teve a preocupação, o investimento de fazer uma revista que aborde os temas atuais, que muitas vezes, quando foi falado o tema de quinta-feira, o ensino progressista, será que todos sabem o que é o ensino progressista? E o pastor Marcelo falou algo interessante. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Sendo que nós, como igreja de Cristo, temos uma responsabilidade dentro do plano de redenção da humanidade. E o tema da nossa pregação hoje é o tempo de fazer a coisa certa. Não combinamos, mas vamos aproveitar aquilo que já foi falado no culto. Então convido você a abrir no livro de Eclesiastes, capítulo 3, vamos ler apenas um versículo. Eclesiastes 3:11. Vou abrir aqui também na minha Bíblia. Mais um segundinho. Vamos ler tudo junto também? Do 3? 1, 2, 3. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vamos ler mais uma vez também? No 3, 1, 2, 3. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Pode sentar, amém? Com a vossa cabeça, seu Deus, teu Pai, nós estamos gratos por tudo aquilo que o teu Espírito Santo tem reservado para a nossa noite. Estamos num culto de Santa Ceia, um culto de memorial, de reflexão, de entender e renovar tudo aquilo que Cristo fez por nós, pela Igreja de Cristo, mas que através desses momentos que nos faltam, que nós vamos refletir a importância de nós entendermos isso e aplicarmos isso no nosso dia a dia para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Meus amados, algo interessante que realmente estamos vivendo tempos difíceis. A igreja tem sido bombardeada de todas as formas. E Paulo dizia que nós devemos nos ensinar a palavra até para podermos responder quando somos confrontados. Mas nos últimos tempos, nós temos discutido bastante com a liderança se realmente nós, como igreja de Cristo, estamos fazendo tudo aquilo que, como igreja de Cristo, foi reservado para nós estarmos executando. Hoje estamos no culto de Santa Ceia, Dia dos Pais, mas é interessante que nós venhamos não fazer disso um mero cerimonial. Que nós não venhamos aqui realmente num trabalho social, onde nós vamos
é estar nos alegrando. O pastor Marcelo já falou, o dia dos pais é todos. Isso é promessa bíblica. Honra teu pai e tua mãe. Então isso é bíblico. Agora, interessante. O que no livro de Eclesiastes nós podemos aprender nesse único versículo, no capítulo 3, versículo 11? Quero deixar algumas considerações bem rápido, que eu não vou me estender. Primeiramente, Deus trabalha com o tempo de uma perspectiva eterna. Deus trabalha com o tempo numa perspectiva eterna. O que quer dizer isso? Ao contrário de nós, Deus é capaz de ver claramente como tudo se encaixa eternamente. Agora, e para nós? Para nós, o tempo é moldado pela ação e decisão humana e assume diferentes tonalidades de acordo com aquilo que eu faço ou com aquilo que eu deveria fazer. Aonde eu quero chegar a isso? A Bíblia nos orienta a usar nosso tempo com sabedoria. No Eclesiastes, Salomão diz: tudo fez Deus no seu devido tempo, para também pôr no coração do homem o anseio pela eternidade. E por que a igreja tem andado tão ansiosa com as coisas terrenas? Por que é normal a gente falar que está numa correria, numa rotina, não tem tempo para nada? Se a própria Bíblia fala que Ele colocou no nosso coração um sentimento de eternidade. O que nós vamos fazer daqui a pouco, através de Cristo Jesus, nós podemos andar em novidade de vida. E uma possibilidade de condenação eterna, ela foi revertida numa possibilidade de glorificação eterna. Nós acabamos de falar que Deus olha o tempo numa perspectiva eterna. Que nós, o próprio autor diz que, mesmo assim, nós não conseguimos compreender inteiramente o que ele fez. Só que Paulo dizia que aquele que começou a obra há de completar. Amém. E quando estamos num trabalho como esse, nós lembramos de quem? Josué 24, 15. Vamos lá? Josué 24, 15. Nós vamos entender que existe uma responsabilidade nesse processo. Eu e você não estamos aqui simplesmente para, digamos, abusar da graça de Deus. A Dayana falou hoje um tema bastante interessante para as mulheres. Semana passada foi falado sobre a desconstrução masculina do modelo bíblico. E se bobear, nós arrumamos briga. Porque muitas vezes a pessoa não entende o que é o modelo bíblico de masculinidade. Não tem nada a ver com macho alfa, tá? Já estou dando spoiler. E Josué diz: se porém não agradar a vós servir ao Senhor, o que ele fala? Se porém não agradar a vós servir ao Senhor, escolha hoje a quem querem servir. Se é o Deus que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meditando esse texto, que nós podemos ver? Já tinham passado 2 gerações, né, quando saíram do Egito. E Josué percebeu que o povo estava vivendo um misto de esquecimento daquilo que Deus fez no meio deles e numa ansiedade sobre o futuro que havia de vir. Nós estamos falando disso lá em Josué 24. E nós pegamos hoje como que tem andado a sociedade hoje. Com mero esquecimento daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus já fez, e ansioso pelo futuro. A prova disso, que hoje em dia se prega mais bem-estar social do que transformação. E nós estamos vivendo um momento onde que nós, como igreja, muitos, creio, têm se incomodado com algumas coisas. Tem se incomodado com algumas coisas. O que nós temos de pessoas que, com o dom da palavra, com o dom do louvor, pessoas entendidas, de bom testemunho,
O que está faltando? O que realmente está faltando assim naquela fogueira para incendiar? Para nós realmente entender que não é só aqui dentro. Deus tem uma obra muito grande nesse lugar. O que está faltando? Algo interessante que eu preciso compartilhar com os irmãos. Por que Josué desafiou o povo? Algumas coisas nós temos que entender. Primeiro, ele entendia que existia uma responsabilidade nesse processo. O povo já tinha saído do Egito, tinha dominado Canaã, e ele percebeu no povo uma acomodação. Ele percebeu no povo um esquecimento daquilo que Deus era no meio do povo. E algo interessante que eu quero compartilhar para vocês: escolhas espirituais são individuais. Escolhas espirituais são individuais. Vou traduzir bem fácil isso. Lembrem de Adão e Eva. Já falei isso? Fala na escola dominical. Qual que era o estado deles quando eles escolheram pecar? Qual que era o estado dela antes do pecado? De perfeito? Vamos lá, de perfeito? Comunhão com Deus, perfeita santidade. Toda minha escola aqui que de escola dominical, a gente não alivia muito não, né, Daiane? Não tem que aliviar muito não. Quando o homem, antes do homem escolher o pecar, o estado dele de perfeita comunhão e santidade com Deus, e mesmo assim ele escolheu? Ele escolheu? E por que no estado de pecado? Onde Deus amou o mundo, enviou o seu único filho, e deixou uma condição para que nós também mudássemos essa situação. É necessário que eu e você creia, aleluia, que você creia naquilo que nós vamos fazer nessa noite. Por que no estado de pecado nós não teríamos que fazer nada? Nós não teríamos que nos posicionar diante daquilo que Deus quer colocar em nossas mãos. E a igreja tem vivido com um achado que não tem que fazer nada. Josué advertiu o povo: olha, não esqueçam daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Não esqueça, igreja, daquilo que Deus tem feito no meio de vocês e ainda quer fazer através de vocês. Aleluia! Nós não podemos passar no culto de Santa Ceia de não nos refletirmos daquilo que realmente Deus quer fazer em nosso meio. Aleluia! E nós temos a convicção, já temos sinais, que Ele quer fazer coisas grandes neste lugar. Aleluia! Ele quer fazer coisas grandes através da vida dos pastores, dos músicos, dos líderes, da nave da igreja. Aleluia! Mas o que está faltando? Ele continua falando: Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Escolhas espirituais são individuais. Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se Baal é teu Deus, siga-nos. Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje mais ainda. Por que eu trouxe esse versículo? Ou você serve a Deus, ou você não. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Quando eu me deixo abater pelos problemas, pela acomodação, pelas frustrações, pelas decepções, pelas desilusões, e começo a impedir aquilo que Deus quer fazer na minha vida, sendo que a própria Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Aonde? Em Cristo Jesus. E vamos um pouquinho mais à frente. Quando devemos realmente entender isso?
Hebreus capítulo 4, versículo 7. Diz assim, 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Não importa qual você entrou aqui hoje, se hoje você ouvir a voz de Deus, entender que aquilo que Deus quer colocar na tua vida, através de você, na sua família, no seu trabalho, é hoje, aleluia. As bênçãos de Deus na vida daqueles que servem a Deus estão condicionadas hoje, aleluia. Aquele problema que você muitas vezes entrou aqui e tem dado desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que você faça, ele cai por terra, é hoje, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E algo interessante, muitas vezes nós damos desculpa quando nós não interiorizamos a palavra. Já falamos várias vezes, Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 8:13 diz: o que é temer ao Senhor? Se afastar do mal, da soberba, da boca perversa, dos maus caminhos e fazer o bem. Eu pergunto para mim: eu temo ao Senhor? Eu me aparto do mal, da soberba, dos maus caminhos, da boca perversa e faço o bem. Se eu não faço isso, eu não temo ao Senhor. E algo interessante, há um propósito nisso. Quando Deus deixa esse tipo de situações, Ele fez com que Cristo descesse lá da glória, abrisse mão da glória dele. Ele tinha um propósito para mim e para você. Nós não estamos aqui falando que a partir de amanhã você vai ter que viver numa redoma de vida e estar na igreja segunda, sexta, em todos os trabalhos. O que Deus quer é obediência. O que Deus quer é deixarmos de dar desculpa para fazer a obra de Deus. O que Deus quer é que nós não venhamos a usar essa rotina que o mundo quer que nós venhamos a ter para impedir aquilo que Deus quer fazer na igreja e através da igreja. Se irmãos entenderem a profundidade dos temas que nós estamos falando, essa semana nós vamos falar sobre o ensino progressista e domingo sobre transgêneros. São coisas que estão sendo já colocadas na sociedade por meio de leis para ser financiadas com dinheiro público, com o seu dinheiro. Quando falamos sobre isso, eu quero dizer também para você que hoje participar de uma Santa Ceia, estar num culto como esse, onde o Espírito Santo está falando desde o começo, aleluia, porque há um propósito nisso, aleluia. Eu e você, como igreja de Cristo, não podemos tratar o nosso relacionamento com Cristo como mais um ato social. E a palavra de Deus diz isso, Romanos 6,16, aleluia. Diz assim: não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem. Escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. O 17 diz assim: mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Glória a Deus! Aleluia, Deus, santo é teu nome. Glória a Deus! Somos gratos, Jesus Cristo, por estarmos aqui nessa noite, aleluia. Glória a Não tem Deus! como, Senhor, agradecer, aleluia, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite em obediência a Ti. Glória a Deus! A palavra diz que Ele não quer sacrifício, igreja. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência, aleluia.
A palavra é bem clara, porque a graça de Deus não é por meus esforços, pelo seu esforço, como a Dani falou, eu faço porque eu já sou, aleluia. Porque ele me amou, aleluia. Porque ele tirou sobre si tudo aquilo que me condenava, aleluia. E eu já posso dar novidade de vida. Aleluia. Deus é tremendo, aleluia, através de Jesus Cristo. Isso aqui não é um cerimonial comum, aleluia. É poder para a minha e para a tua vida, aleluia. E ele vai dizer uma coisa de você: obediência. Glória a Deus. Será que é difícil obedecer aos mandamentos e aquilo que Deus quer que nós façamos como igreja? Será que é difícil? Porque temos dado tanta desculpa para fazer algo sim que Deus fala, só quero a obediência. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, quando vocês passam a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E para nós finalizarmos, lá em Eclesiastes, aí no capítulo 3, versículo 12, olha o que o autor fala também para você. Eclesiastes 3,12 diz assim: descobrir. Sabe como é que ele começa? O cara que tem inteligência para Deus é que fala: olha, eu descobri que não há nada melhor para o homem que ser feliz. Só que ele fala: e praticar o bem enquanto viva. Aleluia! Oh, glória! Descobrir que não há nada melhor do que para o homem ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Aleluia! Aleluia! Deus não chamou ninguém para ser feliz. Deus não te chamou para ficar embaraçado dos seus problemas. Deus não te chamou para ficar embaraçado nas suas preocupações, na tua ansiedade, nas tuas frustrações. Ele te chamou para ser feliz. Aleluia! Oh, glória! Irmão, nós temos que quebrar essa mentira. É uma mentira isso. O inimigo quer, o que Deus quer para você é o melhor dessa terra. O que Deus quer para a tua família é felicidade, prosperidade, maturidade. Mas exige compromisso, aleluia. Exige obediência. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Estou citando os irmãos aqui porque esses são nossos conselhos fundamentais. Nós aprendemos uns com os outros. Pastor Marcelo falou tão profundo. O maior exemplo que Cristo nos deu está em Marcos 10:45. Se você pegar o que resume o ministério de Cristo, Marcos 10:45. O que o pastor Marcelo falou aqui hoje? Eu sei que tem esse entendimento. Como que eu quero viver debaixo da graça de Deus? Tomar posse de tudo aquilo que Ele tem reservado para mim? Se eu não quero abrir mão de nada. Se eu não quero abrir mão das coisas atrás que eu fazia quando eu não tinha entendimento. Que eu não quero largar aquela mochila do peregrino. Que às vezes eu coloco uns adesivos para ficar mais bonitinho, né? Mas que tem me atrasado. A palavra de Deus diz que não tem como você viver o Evangelho sem abrir mão de nada. E é algo interessante. O último texto para nós finalizarmos. Para que se cumpra Eclesiastes 3:12, é importante nós entendemos Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos ler o 15 e o 16 para a gente finalizar. Diz assim: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brigam como estrelas no universo. Ao 16, diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Glória a Deus!
A pergunta é bem simples: aquilo que eu e você temos escolhido tem nos aproximado ou nos afastado de Deus? Aquilo que eu e você tem feito tem melhorado nosso relacionamento ou tem nos afastado de um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus? As desculpas que eu tenho dado sobre a minha correria, a minha ansiedade, a minha rotina que eu estou, ela me afasta ou me aproxima de Deus? Nós precisamos entender que estamos vivendo momentos difíceis. Precisamos entender que nós, como igreja de Cristo, fomos chamados para testemunhar para pessoas lá fora que estão também vivendo esses momentos difíceis, mas ainda não tem o entendimento que eu e você já tivemos através de Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos estar reavivando esse entendimento ao participar da Santa Ceia, porque nós entendemos que a forma que eu creio em Jesus Cristo, eu estou debaixo da graça de Deus, e a partir disso eu sou fortalecido pelo Espírito Santo. Ele capacita, ele nos fortalece, ele nos dá uma alegria sobrenatural. E o pastor daí, nesses últimos tempos, temos conversado, nós temos entendido que é o momento de mudarmos essa situação. É muito bom num culto como esse estarmos num grande número de pessoas, mas chegar no momento nós entendemos que podemos fazer mais, que nós precisamos fazer mais. Vou citar aqui a Daiane também. Eu não faço porque eu quero, porque é preciso, é necessário. Deus conta comigo e com você, meu amado. Glória a Deus. O que Ele fez para que eu e você tivesse a possibilidade de ser testemunha do Deus vivo que salva, que cura, que batiza. O que Ele fez através do Filho dele, estamos no Dia dos Pais, foi o maior exemplo que um pai poderia dar para outros, porque Ele abriu mão do Filho dele, para que você tivesse uma novidade de vida. Nós temos conversado, nós vamos estar falando mais sobre isso, que é necessário realmente mudar essa situação. Nós estamos aqui tentando convencer você a vir para a escola dominical, quando a palavra de Deus diz que a fé é pelo ouvir, ouvirá. Qual que eu quero ter fé? Ok, em casa também eu consigo, os meios, agora a pessoa vai no YouTube e já vira bacharel em teologia, né? Pela internet. Mas a Bíblia diz que chorar para os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se você não está em condição de ensinando, venha, tem espaço para todos. Venha compartilhar. Você vai ter tempo para falar, tempo para colocar suas ideias, você vai edificar as pessoas. Quantas lições que eu vim ministrar, e eu saio daqui aprendendo mais com aquilo que a gente debate, reflete no meio da aula, do que com aquilo que eu trouxe para a nossa passada. Apenas um exemplo. Hoje o pastor Deitor vai falar para as ovelhas, em Efésios 4, que ele conta comigo e com você, ovelha. Conta comigo e com você, líder. Vai chegar ainda, calma. Hoje foi com as ovelhas, pastor. Vai chegar. Mas o que ele falou de tão importante quando fala sobre a unidade do corpo de Cristo? Se nós nos unirmos, conscientizarmos daquilo que Deus quer fazer em nosso meio, aleluia, daquilo que Ele já tem colocado, nós somos uma igreja abençoada, onde nós temos visto Deus trabalhar neste lugar, aleluia. Nós conscientizarmos que é na união, na comunhão que o Senhor tem, na bênção e a vida para sempre, e vivemos isso na plenitude. Não tem nada contra a tua vida, contra a tua família. O grande segredo disso tudo, sempre até a volta de Cristo vai ter algo que Deus pode melhorar. Mas enquanto Ele vai trabalhando em nós, Ele nos dá a possibilidade de trabalhar através de nós. E algo, para finalizar, eu vou ficar sobre os pés, amém?
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu só experimento ela quando eu renovo. Que nós venhamos a orar mais e entender aquilo que Deus quer de nós como igreja. Que nós venhamos a nos dispor mais. Que nós venhamos a realmente buscar as coisas que nos aproximam de Deus. Vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia. E se eu pudesse te indicar algo, ao você participar da Ceia, Senhor, me capacita a cumprir o teu querer. Me coloca onde eu realmente quero que eu exerça a tua soberania. Não vamos fazer como o mundo, ter um pensamento mesquinho, individual, onde as pessoas passam por cima das outras para atingir esse desafio, mas que eu olhar para o meu irmão, saber que ele tem defeitos e qualidades, assim como eu também tenho defeitos e qualidades, mas não é isso que conta. É nós dois falando assim, olha, é através do Espírito Santo, não é na nossa força, aleluia, não é na nossa sabedoria, mas é através da capacitação que vem de Deus, aleluia. É através daquilo que Deus quer derramar espiritualmente no meio da igreja. Nós só vamos dar isso quando nós realmente deixarmos que os nossos olhos espirituais nos guiem neste lugar. E Deus está ansioso para derramar no meio da igreja, aleluia. O que Ele quer fazer em nosso meio, meus amados, é algo tremendo. Nós temos exemplo do batismo, pessoas que entregaram a vida dela e estão vendo a transformação. Não é porque nós fazemos aqui, mas porque Deus capacita, Deus transforma, Deus muda a situação da pessoa. Deus mostra que Ele é autor e consumador da fé. Então cabe a você entender que nós fazemos parte sim desse processo. Paulo dizia, como crerão, se não quem prega. Feche teus olhos. Seu Deus, seu Pai, eu me coloco diante de Ti, junto com a Tua amada igreja, pelas palavras e louvores que antecederam, que através do sentimento do pastor daí, daqueles que realmente querem que nós venhamos a exercer o nosso papel como a igreja de Cristo, aleluia. Que nós venhamos realmente fazer abundante mais do que tudo aquilo que um dia pensamos. Que nós venhamos a colocar no Teu altar, Senhor. Que caia por terra nessa noite tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a nossa comunhão, a nossa visão, o nosso planejamento, a nossa ação. Que nós venhamos parar, Senhor, de andar igual o caranguejo, mas que neste momento, ó Pai, ao participar da Tua Santa Ceia, nós vamos entender que a Tua obra, o Teu poder, o Teu derramamento espiritual é sobrenatural, é abundante, é impactante, aleluia. Nós vamos realmente sentir a Tua presença neste lugar, aleluia. Nós vamos realmente deixar o Espírito Santo fluir no nosso meio. Que nessa noite, toda dúvida caia por terra, todo desânimo caia por terra, todo medo caia por terra, toda insegurança caia por terra. Que ao participar dessa Santa Ceia, que se cumpra aquela palavra que Jesus levou sobre si, as nossas dores, enfermidades, amarguras, mas que acima de tudo, tudo que é puro, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que edifica, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Que nós venhamos a viver de forma sobrenatural. Nós vamos a entender que nós somos criados para ser felizes. Mas desde que eu entenda que é necessário que eu seja obediente, que eu venha interiorizar a palavra, que eu venha realmente deixar que o Espírito Santo direcione as minhas ações, mas que acima de tudo, que nós vamos entender, somos corpo, independente da função, nós caminhamos para o mesmo objetivo. E como diz a Tua palavra, no Salmo 133, que através da comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aplausos nessa noite.
de Deus.